Você já parou para pensar quando você vê nas escrituras, lê a Bíblia e fala assim, como é que eu sei que a Bíblia é confiável? Como eu posso confiar nas escrituras? Como eu posso ver isso e como eu posso entender aquilo? E como eu posso dizer, não, o que está escrito na Bíblia é isso que realmente está. Duas questões hoje nós vamos ver no nosso aspecto de teologia básica, é infalibilidade e inerrância. Quando falamos de infalibilidade, nós estamos falando justamente de que o conhecimento na Escritura é exatamente como Deus é. Deus vai mostrar através da inspiração a natureza de Deus. A verdade, como atributo divino, vai se manifestar nas Escrituras. Portanto, não tem erros na sua mensagem de Deus e a salvação. A veracidade das suas obras mostram que Deus é infalível. Se Deus é infalível e a Escritura é inspirada por Deus, então a Bíblia não pode conter erros sobre o contexto histórico e natural. Por isso que a infalibilidade, vou repetir de novo o conceito, indica que o conhecimento nas Escrituras é exatamente como Deus é. Nem tudo o que Deus é está revelado nas Escrituras. É verdade, nós vamos passar a eternidade completa conhecendo o ser de Deus, mas aquilo que Ele quis revelar é aquilo que é necessário para nós neste mundo. E isso que nós devemos ver. A Bíblia foi escrita por seres humanos? Sim, com toda certeza. Mas ela é inspirada por Deus, ela nasce de Deus ao ser humano. Então, quando isso acontece, a Bíblia, então, trabalha sua autoridade justamente não nos autores humanos, mas no Deus que inspirou essa mensagem. Por quê? Porque o homem fala da parte de Deus. Veja o que fala Atos 1,16. Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. A história ou providência depende da veracidade da escritura falada pelo homem falível, que era Davi. Mas porque era também a palavra de Deus pelo Espírito, ela se cumpriu. E é isso que nós podemos ver da infalibilidade. A garantia de que a Bíblia é infalível não está no autor humano, está no autor divino, em Deus. E ali, é claro, entramos com a inerrância, que é a verdade transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram empregadas e no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. A inerrância não nega a flexibilidade da linguagem como veículo de comunicação. E por isso que a Bíblia usa muitas figuras de linguagem, inclusive usa muitos hebraísmos no Antigo Testamento, que tornam, em alguns aspectos, complicada a tradução. Principalmente essa tradução da Bíblia foi uma tradução literal. As traduções dinâmicas, tipo NVI, tentam harmonizar isso, contextualizando o hebraísmo ao nosso entendimento. Mas a inerrância, então, é a afirmação que em questões fora do conteúdo sobre Deus, moralidade e salvação, não tem erros de fato histórico ou de ciência ou da natureza. E aqui, é claro, nós temos que frisar um grande detalhe, não? Porque os autores da Bíblia usam linguagem cotidiana. Por exemplo, o pôr do sol. Você vai falar assim, mas não tem pôr do sol na astronomia. Certamente, mas todos nós falamos pôr do sol. A Bíblia usa uma linguagem mais cotidiana. A Bíblia não usa uma linguagem científica, ela usa linguagens cotidianas para todo mundo entender. A inerrância, então, não diz que a Bíblia revela fato científico, pelo amor de Deus, além do conhecimento do dia. Por quê? Porque um problema é que julgamos a Bíblia pelo conhecimento de hoje, mas a Bíblia tem um contexto histórico. Então, quando nós olhamos o contexto histórico e o uso de linguagem naquela época, nós vemos que a Bíblia ela se contextualiza com uma pessoa que está lendo a mensagem pela primeira vez, para que ele pudesse entender. A Bíblia não é um tratado científico, a Bíblia é um tratado de história, da fé, de Deus agindo no coração, mas que vai trabalhar fatos científicos também trabalha. E eram preservados de afirmar o que não é contra os fatos conhecidos e desconhecidos, mas escreveram os autores de uma maneira geral ou popular que abrange os fatos sem definir detalhes. A Bíblia não define tantos detalhes. Os fatos verdadeiros muitas vezes não são conhecidos a história ou a ciência atual. E a Bíblia tem sido criticada na base de teorias ou pressuposições que agora estão sendo abandonadas pelos próprios críticos. A arqueologia trabalhou muito bem isso.
negando cidades, negando fatos históricos da Bíblia, a própria arqueologia no século XIX e começo do século XX demonstrou que a Bíblia mostrava fatos históricos ou cidades verdadeiras. Ali, quando nós vemos isso, da infalibilidade e a inerrância, lembramos que a inerrância diz respeito ao que é afirmado ou declarado, não o que é apenas registrado. Devemos levar em conta o ambiente cultural, devemos levar em conta o propósito dos textos, e a existência das dificuldades não deve ser pressuposição de erro. Há algumas aparentes contradições da Bíblia? Existem, é claro. Mas como nós podemos entender isso? Através do seu contexto histórico, cultural, através do propósito do autor. Aparentes contradições, na verdade, são ensinos complementares. E quando olhamos as contradições como complementares, nós vemos a harmonização das escrituras. Há erro no manuscrito e nas cópias? Tem. Uma coisa é erro de copista, erro de manuscrito, que é o que mais nós vemos hoje nas escrituras. Ah, mas o manuscrito tal tem uma lambda, por exemplo, a mais do que outra. Isso é um erro do copista. Mas a vantagem de que a Bíblia tem tantos manuscritos que dá para comparar os manuscritos e definir qual é a tendência. Isso se faz muito hoje. Com tanta presença de manuscrito, fica mais fácil saber qual é o texto mais próximo ao original. Há falhas de tradução, há falhas de ouvir, principalmente quando era ditado, mas são erros que não mudam o conteúdo da mensagem. Pode mudar alguma coisa, mas a essência da mensagem ela não muda. Por que é importante a inerrância? Principalmente quando falamos de missões. Porque a Bíblia, quando ela é traduzida, ela é feita justamente fundamentando de que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós não podemos negar isso. A Bíblia é o relatório do propósito de Deus em estabelecer a reconciliação dos crentes em Cristo. O significado que Deus fala exatamente dos fatos históricos e científicos, no contexto da sua missão, mostra que ele está bem envolvido na verdadeira situação humana e que a obra da salvação para a humanidade é para indivíduos específicos no seu ambiente e circunstância. A comunicação de Deus é adequada e não enganou as primeiras gerações, nem enganará as gerações futuras, nem nos engana hoje. Ele se comunicou com atenção aos detalhes no passado e ele terá a mesma atenção às nossas circunstâncias históricas e naturais no trabalho missionário de hoje em dia. A inerrância afirma que Deus pode usar seus instrumentos em situações específicas. A Bíblia, então, ela é confiável, ela é completamente confiável. Confie na palavra de Deus. Porque ela certamente, contrário ao que muitos pensam, ela é infalível e inerrante. Então foi teologia básica para nós nesta hora.